Olá, queridos. É com muita alegria que a gente volta mais uma semana juntos, mesmo que virtualmente. E hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai resolver os exercícios complementares da página 55 do livro de vocês. Então, na medida que o vídeo for passando, dá uma pausa, tá? E tenta fazer a questão. E depois volta para ver como é que a questão é resolvida, tá bom? Então vamos lá, vou minimizar aqui e vamos iniciar a nossa aula. Sempre o videozinho do lado direito. Então vamos lá. Exercícios complementares da página 55. Vou pegar aqui a canetinha. E a primeira questão diz assim: determine a lei de correspondência que relaciona os valores de x, de y e x dados abaixo. Então, se você quiser fazer, dá uma pausa no vídeo e tenta pensar sobre essa questão. Observe que a letra A você tem a variação de x de 1 em 1 unidade, e o y está variando de 2 em 2 unidades. Então, existe uma relação entre a variável dependente, que é o y, e a variável independente, que é o x. Existe uma relação entre a imagem e o domínio. Qual o valor da expressão que representa essa relação? Então, fica claro ao ver que o valor de x vai ser exatamente 2 vezes o valor de y, perdão, vai ser 2 vezes o valor de x mais 3. Então, quando o x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. E assim sucessivamente. Uma técnica para você perceber, primeiro, você tem uma função do primeiro grau, né? Onde o expoente aqui, ó, da variável x do domínio é 1. Elton, mas como é que você percebe que é uma função do primeiro grau? Porque a variação aqui é constante, ó, aumenta 2 em 2, ó, mais 2, mais 2, mais 2. Quando aumenta a mesma coisa, então a gente sabe que é uma função do primeiro grau. Então você já sabe que vai ser algum número vezes x mais uma constante, que nesse caso a constante aqui era o número 3. Né? Como a variação é de 2 em 2, então fica claro saber que é 2 vezes x mais uma constante. Uma boa ideia de você perceber quem é essa constante, que a gente achou aqui, que é o 3, seria você voltar. Então, voltando, quem seria o número anterior a 1 na variável x? O 0. Então, obviamente, que se para cá aumenta 2, então para cá, obviamente, vai ter que diminuir 2. Então, seria o 3. Então, para x igual a 0, o meu y é 3, que é verdade. Quando o x for 0, o y vai ser 0 mais 3, o y vai ser 3. Fica a dica aí, tá ok? Veja aí a letra B. Você tem a variação, o x está variando de 1 em 1 unidade, e o y, nesse caso, está diminuindo de 1 em 1 unidade. Bem, nesse caso, quem vai ser o meu y? Então vai ser, quando substituir o x, alguma situação decrescente, porque o meu y está decrescendo. Então deve ter alguma situação, alguma relação em que ele está decrescendo. O y está diminuindo. Bem, é claro ver que isso vai ser 10 menos x. Então, quando o x for 3, 10 menos 3, 7. Quando o x for 8, 10 menos 8, 2. Quando o x for 9, 10 menos 9, 1. Quando o x for 10, 10 menos 10, 0. Então, lembra do 0? Quando chega no 0, a gente consegue descobrir o b, descobrir essa constante. Então, essa constante aqui, ó, fica difícil da gente perceber na atual situação, porque aqui no x começou do 1, então para chegar no 0 fica fácil, só voltar uma unidade. No caso x aqui, você teria que voltar 7 unidades até chegar no 0. E diminuindo, né? Diminuindo. No caso aqui, se está diminuindo uma unidade, então para cá iria somar uma unidade. Então, se você diminui 7 aqui, diminui 7 para chegar no 0, então se aqui vai somando 1,
para cada unidade de x soma 1. Então aqui você vai ter que diminuir, subtrair 1, perdão. Então para cá você vai ter que somar 1, fazer o contrário. Como daqui para cá você teve que subtrair 7, então aqui você soma 7, 10. Então você sabe muito bem que essa constante é 10. Como está diminuindo a unidade, menos x. Na letra C é mais simples ainda. Na letra C você percebe que na letra C o comportamento de y não é igual ao comportamento de B e C, de B e A. Por quê? Porque no A ele vai aumentando 2, uma constante. Na B ele vai diminuindo 1, uma constante. Tem grandezas proporcionais aqui. Agora, se você observar bem aqui, esse aumento que acontece não é constante como aqui. Então, por exemplo, aqui ele está aumentando 2. Aqui ele está diminuindo 1. Certo? De um jeito ou de outro, nos dois casos, né, o x aumenta, o y aumenta, mas isso não garante, cuidado, né, não vamos nos precipitar, isso não garante que você tem grandezas diretamente proporcionais aqui. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. Então, se você observar, a razão entre x e y não é a mesma coisa. Mas o que a letra C diferencia da B e da A é porque na B e na A variação do y é constante. Ou aumentando ou diminuindo. Na letra C, não. Então, daqui para cá aumentou 7, aí daqui para cá aumentou 9. Bem, não sei se você consegue perceber, visualizar isso, mas o quadrado de x mais 1 é o valor de y. X ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado mais 1, 10. 4 ao quadrado, 16. Mais 1, 17. 5 ao quadrado, 25. Mais 1, 26. E assim vai. Você pode estar achando, poxa, que dificuldade para encontrar o valor da variável aí. Bem, a grande questão é que na letra A e na letra B nós temos o estudo de funções do primeiro grau. E na letra C eu tenho uma função do segundo grau. Quando nós começarmos a estudar a função do primeiro grau isoladamente e a função do segundo grau isoladamente, vamos perceber, né, características que nos farão que a gente consiga perceber quem é do primeiro e quem é do segundo. E uma vez que a gente descubra quem é do primeiro e quem é do segundo, a gente consegue achar a função de maneira bem simples. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 45. Considere as sequências 2, 4x e 6y, 18. Letra A. Determine os valores de x e y para que os números em cada uma das sequências apresentem proporcionalidade direta. Então eu quero saber o valor de x e de y para que essas duas sequências sejam diretamente proporcionais. Então 2, 4 e x precisa ser diretamente proporcional a 6, y e 18. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando a razão entre elas permanece constante. Então 2 sobre 6 tem que ser igual a 4 sobre y, que tem que ser igual a x sobre 18. Então, se eu quiser achar primeiro x, então x sobre 18 é igual a 2 sobre 6. Isso quer dizer que o x vai ser igual a 36 sobre 6. Então, significa dizer que o x é 6. Se eu quero descobrir o valor de y, então 4 sobre y é igual a 2 sobre 6. Então, isso significa dizer que 2y é igual a 24. Então, significa dizer que y é igual a 12. Na letra B, ele quer que determine os valores de x e y para que os números de cada uma dessas sequências apresentem proporcionalidade inversa. Então, eu quero que as grandezas sejam inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é constante. Então, 2 vezes 6
tem que ser igual a 4 vezes y, que tem que ser igual a x vezes 18. Então, 4y é igual a 2 vezes 6, 12. Então, y é igual a 3. 18x é igual a 2 vezes 6, 12. Então, x vai ser 12 sobre 18. E aí você vai simplificar, divide por 6, vai dar 2. E aí você divide por 6, que vai dar 3. Beleza? Próxima questão. Questão 46 diz assim: a tabela a seguir apresenta a nota de 5 alunos em uma prova de geografia. Então você tem a tabela. Considere uma função f que associa o nome de cada aluno à respectiva nota. Aí na letra A. Letra A ele diz: determine quem é o domínio e quem é o conjunto contra-domínio. Então o domínio da função será quem? Já que ele associa o nome à nota, então é evidente que cada nome só vai ter uma nota. Então a função aqui é do nome para a nota. Então o domínio serão os meninos: Gustavo, Paulo, César, Rodrigo e José. Obviamente coloquei a primeira letra do nome por motivos óbvios. Segundo, aí ele quer o contradomínio. Então, o contradomínio de f corresponde... Quem é o contradomínio de f? Ah, o contradomínio de f é 6, 9, 7... Não. O contradomínio de f são todos os números reais. Agora, se ele pedisse a imagem de f, não sei por que ele não pediu aqui, não é? Bem, talvez numa alternativa mais embaixo, né? Mas a gente pode adiantar. Mas se ele pedisse a imagem de f, então seria 6, 9, 7, 5,5, 6. 6 já tem, né? Então não precisa repetir. Letra B. Qual é a lei de correspondência de f? Qual é a lei de correspondência? F de x é igual... Bem, é lógico que a lei de correspondência aqui não será uma expressão matemática. Não será uma expressão. Se você está associando o nome da pessoa, então a função aqui seria nota do aluno X. Letra C, ele pergunta: calcule o valor de M tal que M vai ser igual F de Gustavo. X é Gustavo, então F de Gustavo é a nota de Gustavo, 6. F de Paulo. F de Paulo é a nota de Paulo, 9. F de César é a nota de César, 7. F de Rodrigo é a nota de Rodrigo, 5,5. E F de José é a nota de José, 6. Tudo isso dividido por 5. Então vamos somar. 6 mais 9, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 6, 28. 28 mais 5, 33,5. Dividido por 5. Como é que eu divido por 5? Multiplica por 2. Deixa eu botar aqui em cima. Se você multiplicar por 2, fica mais fácil. É a dica, tá? Então, 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 3, 6. 67. Então, multiplica por 2, 67, e corre a vírgula uma casa para a esquerda, 6,7. Aí ele continua na letra C. O que é que M significa? M é a média
das notas da turma. Em geografia, claro. Tá? E na letra D, há alguns elementos do domínio que têm imagens iguais. Quais são eles? Ou seja, há alguns elementos do domínio. Existem pessoas que têm notas iguais? Sim. Gustavo e José. Ok? Próximo. Questão 47. Escreva uma expressão para a área do trapézio representada a seguir em função de x. Como é que faz para a gente achar a área do trapézio? Basta a gente pegar a base maior, somar com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, a área, como a variável é x, ela vai ficar em função de x. Certo? Eu poderia colocar f de x ou poderia colocar a área em função de x. Porque, na verdade, essa letra aqui poderia ser f de x, poderia ser h de x, não importa. Desde que você defina, Elton, eu coloquei h de x, certo, mas você tem que dizer o que é que a h representa. H é a área do trapézio. Ótimo. Eu calculei a altura em função de x, então eu coloquei g de x, sim, mas o que é que g de x representa? A altura em função de x, não tem problema. Tá? Então, a letra aqui pouco importa, desde que você saiba o que é que ela representa. Então, vamos lá. A base maior é x mais 4. A base menor é x mais 2. A altura é x. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do trapézio em função de x vai ser igual a x mais x, 2x. 4 mais 2, 6. Vezes x sobre 2. Fazendo aí a distributividade, eu tenho 2x ao quadrado mais 6x sobre 2. Aí você vai simplificar, certo? Muita gente comete um grande erro que é simplificar o 2 com 2. Lembre-se que isso aqui é uma soma, não é uma multiplicação. Se fosse uma multiplicação, então bastaria o 2 com 2. Mas aqui é uma soma. É preciso colocar o fator comum em evidência. Então aí, a área em função de x vai ser igual a x ao quadrado mais 3x. Ok? Perceba que eu dividi 2 por 2 e 6 por 2. Então, essa é a área do trapézio em função da variável x. Ok? Vamos lá para a próxima. 48, tá? Lembrando que toda vez que a sugestão é dar uma pausa no vídeo, tenta fazer. E depois ver a resolução, tá? Questão 48. Todos os pontos pertencentes ao gráfico da função g estão representados no plano cartesiano abaixo. Então perceba que o gráfico, lógico que o gráfico da função g poderia seguir para o lado negativo de x e para o lado positivo de x, tá? No entanto, ele parou aqui, ó. Perceba que existe uma bolinha fechada. Essa bolinha fechada significa intervalo fechado. O intervalo fechado ele inclui os extremos, então ele está incluindo o 6, ele está incluindo o menos 4 e parou aqui. Na letra A, ele quer que você descubra o domínio da função g. Então, domínios são os valores de x que são atribuídos à função. Então, perceba que como aqui o intervalo é fechado, então o domínio está limitado do lado esquerdo no menos 4. E como aqui o intervalo é fechado, o domínio está limitado do lado direito no 6. Então, o domínio é tudo isso aqui, ó. O intervalo fechado. Então, o domínio de f será todos os x reais. Então, por que real se aqui no gráfico só tem número inteiro? Não.
E o que existe entre 0 e 1? O que existe entre 0 e 1 também tem imagem. A imagem está entre 0 e 1. Aqui, por exemplo, entre 2 e 3, existem decimais, números infinitos aqui. Então você tem aqui todos os números reais. Tal que o domínio x vai ser maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 6. Aí na letra B, determine o conjunto de imagem da função. Da mesma forma que o intervalo é fechado para o x, também é fechado para o y. Então a imagem está limitada superiormente por 4 e é limitada inferiormente por menos 3. Então a imagem da função f vai ser todo y pertencente aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual a menos 3, que é o limite inferior, menor ou igual a 4, que é o limite superior. Beleza? Próxima. Eita, estou cronometrando o tempo aqui para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Questão 49. A função f dos reais, aí veja, dos reais asterisco. O que quer dizer esses reais asterisco? Todos os reais menos o zero. Ou seja, os reais não nulos. Ué, então por que o zero não pode entrar na função? Veja, isso aqui é domínio, isso aqui é imagem, tá? Ou contradomínio, mas no caso aqui a função, né, a gente sabe que todos os reais serão valores da imagem. Enfim. Por que o x não pode ser zero? Porque o x está no denominador. Então, se está no denominador, o domínio não pode ter zero no denominador. Então, são todos os reais menos o zero. Bem, na letra A, ele quer que você descubra o f da raiz de 2. A minha função é 2 sobre x. Se eu quero o f da raiz de 2, ora, você vai substituir o x por raiz de 2. Então, você vai ficar com 2 sobre a raiz de 2. Lógico que você vai racionalizar aqui, né? O fator racionalizante é raiz de 2, então eu vou ficar com 2 vezes a raiz de 2 sobre a raiz de 4. E a raiz de 4, todo mundo sabe que é 2. Então, obviamente, que eu poderia ter colocado direto, né? Simplifica, então, o f da raiz de 2 é igual a raiz de 2. Certo? Isso aqui é um 2, tá? Então, o domínio raiz de 2 te leva para a imagem raiz de 2. É como se você tivesse aqui o conjunto, né? A raiz de 2 aqui, e aqui o conjunto contradomínio, raiz de 2. Então, essa função ela vai para o próprio valor, tá? Na letra B, ele quer que você descubra o valor de x para que o f de x seja 8. Eu quero que o f de x seja 8. Quando ele faz esse tipo de pergunta, ele está querendo saber qual é o domínio para a imagem 8. Qual é o domínio para a imagem 8? É isso que ele quer. Então, você vai substituir o y por 8. Ora, quem é o y? O y é esse aqui, ó. Esse é o meu y. Então, vai ficar 8 igual a 2 sobre x. Ou seja, qual é o x para que o y dê 8? Logo, 8 vezes x é igual a 2. Então, x vai ser igual a 2 sobre 8. 2 sobre 8, quem é? 1/4. Beleza? Então, aqui você tem 1/4 que se liga a 8. Tá? Ou seja, domínio 1/4, imagem 8. E na letra C, eu quero calcular o f de 1 sobre x. Ou seja, o x é tudo isso aqui, né? F de x, então eu vou substituir o x por 1 sobre x. Então vai ficar assim. 2, aí no lugar de x eu boto 1 sobre x. Divisão entre frações. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o f
de 1 sobre x é igual a 2x. Nada de pensar que é inversa, tá? Nada de pensar que é função inversa. O que ele está colocando aqui é o inverso de x. Né? Como é que eu calculo o valor da inversa de x? Né? O valor inverso, não função inversa. Por exemplo, quem é o f de 2? O f de 2 vai dar 1. Então, quem é o f do inverso de 2? De 1 sobre 2. O inverso de 1 sobre 2 também dá 1. Ok? Bem, essa foi a questão 49. Bora para a próxima. Questão 50. Eu tenho para mim que eu já tinha feito essa 50, mas enfim. Questão 50 diz assim. Um hospital cobra R$ 4.150 por certa cirurgia e R$ 150 por dia de internação. Então, 4.150 é um valor fixo e 150 é um valor variável por dia de internação. Letra A. Qual é o valor total pago por um paciente submetido a essa cirurgia e que ficou internado por 4 dias nesse hospital? Então, o valor pago por ele vai ser o valor fixo de 4.150 mais R$ 150 vezes o número de dias. Ele falou 4 dias. Então, eu vou ficar com 4.150 mais 600. Então, o valor pago vai ser de 4.750. Letra B. Expresse o valor total, o total Y pago por um paciente que foi submetido a essa cirurgia em função do número X de dias. Então, X é o número de dias. Nesse caso, o número de dias aqui, ó, 4, né? E Y é o valor pago. O valor pago aqui vai ser Y. Então, o Y vai ser igual ao valor fixo, 4.150, mais R$ 150 vezes o número de dias. Isso pode ser escrito assim, ou você pode inverter, tá? Colocar 150x na frente, não tem problema. Mais 4.150. Ok? Beleza. Próxima. Questão 51. A quantidade de diagonais de um polígono convexo é dada em função de sua quantidade n de lados. Então, repito, pausa o vídeo, tenta fazer e depois volta para a resolução. Muito bem, então ele está dizendo que o número de diagonais, D, está em função do número de lados, N. Bem, letra A. Quantas diagonais tem um polígono convexo de 90 lados? Então eu quero que N seja 90. Então eu estou te dando o domínio para você achar a imagem, que é o número de diagonais. O número de diagonais para 90 lados vai ser igual a 90 ao quadrado menos 3 vezes 90, tudo isso sobre 2. 90 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81. Eu repito o zero duas vezes, que é ao quadrado, né? Menos 3 vezes 9, 27. E um zero, 270. Tudo isso dividido por 2. Número de diagonais para um polígono de 90 lados vai ser igual. Bora subtrair 8.100 menos 270. 0 para 0, 0. 7 para 10, 3 vai 1. 1 mais 2, 3. 3 para 11, 8. Vai 1. 1 para 8, 7. Então eu tenho 7.830 dividido por 2. Vamos dividir por 2 isso aqui? Aproveitar isso aqui, ó. 7 por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Baixou 8, 18. 18 dividido por 2, 9. 2 vezes 9, 18. Para 18, nada. Baixou 3. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 para 3, 1. Baixou 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, esse polígono ele vai ter 3.915 diagonais. Ok? Então, ele te deu o domínio, 90, para tu descobrir a imagem,
que foi o número de diagonais, 3.915. Na letra B, ele quer saber quantos lados tem um polígono convexo de 170 diagonais. Ou seja, eu quero descobrir qual é o valor de n para que o número de diagonais seja 170. Então, o que é que você vai fazer? Você vai substituir o y, que é isso aqui, né, por 170 na expressão. Exatamente aqui. Então, eu vou ficar com 170 igual a n ao quadrado menos 3n sobre 2. Então, isso quer dizer que n ao quadrado menos 3n vai ser igual, multiplica por 2, 340. Passa para o outro lado, n ao quadrado menos 3 vezes n menos 340 igual a zero. Eu tenho uma equação de segundo grau. E aí você vai resolver essa equação do segundo grau, né? Aí você tem a opção de fazer por Bhaskara, não é isso? Ou você tem a opção de fazer por soma e produto. Nesse caso, como de repente está muito grande aqui, né? Talvez você fazendo por Bhaskara seja mais rápido. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a 9, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 340. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então, aqui vai dar 1.349. Então, n vai ser igual a menos b, aí menos com menos vai dar mais ou menos a raiz de 1.340. Veja, n vai ser um número inteiro, né? Então, provavelmente eu tenho aqui raízes inteiras. Né? Não vou ter raízes quebradas. Então, significa dizer que isso aqui é um quadrado perfeito. Uma dica para descobrir quem é esse quadrado perfeito, ó, tu vai fazer assim. Ó. Separa o último elemento. Qual é o número de 0 a 10 que o quadrado termina em 9? 3 e 7. 3 ao quadrado termina em 9, 7 ao quadrado também termina em 9. Esse segundo você elimina. Você elimina esse segundo. E aqui sobrou esses dois números que formam 13. Qual é o número que o quadrado dele é menor ou igual a 13? Qual o número que o quadrado dele é menor ou igual a 13? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 2, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Passou. Então, o que chega mais próximo é 3. 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz quadrada de 1.349 ou é 33 ou vai ser 37. 33 é perto de 30. Então, 30 ao quadrado, 900. 37 é perto de 40. Eu procuro os números de rombo, né? Termina com 0. 40 ao quadrado, 1.600. Então, 1.349 está mais perto de 900 ou está mais perto de 1.600? De 900 para 1.349 dá 449. Então, aqui dá menos de 300. Então, 37, né, 1.600 está mais próximo de 1.349. Então, 37 é a raiz. Sobre 2 vezes A, que é 2. Então, N1 vai ser igual a 37 mais 3, 40 dividido por 2, 20. E o N2, 3 menos 37 menos 34, dividido por 2, menos 17. Só que N é o número de lados, então isso aqui não convém. Significa dizer que o polígono tem 20 lados. O polígono que tem 20 lados é chamado de icoságono. Vou botar a letra C aqui, tá? A letra C. Qual é o polígono cuja quantidade de diagonais é o dobro da quantidade de lados? Então, qual é o polígono que a quantidade de diagonais é o dobro do número de lados? Então, eu vou substituir dn por 2n. Exatamente aqui. Então, vou ficar com n ao quadrado menos 3n sobre 2 igual a 2n. Então, meio pelos extremos, n ao quadrado menos 3n é igual a 4n. Esse 4n vem para cá somando, perdão. Então, vou ficar com n ao quadrado menos 7n igual a zero. A equação segundo grau
incompleta, né? E nesse caso eu não preciso usar Bhaskara, eu vou fatorar. C é igual a zero, então eu boto N em evidência, N menos 7 igual a zero. Então, se o produto de dois números é zero, porque um dos dois é zero. Então, ou N é zero, ou o N menos 7 é zero. Bem, N é o número de lados, então N igual a zero não interessa, a gente não teria diagonal. Então, N tem que ser igual a 7. Um polígono que tem 7 lados é chamado de heptágono. Ok? Então, o heptágono tem 14 diagonais. Né? Se ele tem 7 lados, então o número de diagonais vai ser o dobro, 14. Tranquilo? Facinho, né? 52. 52 ele diz assim: determine a lei de correspondência da função inversa de cada função definida a seguir. Como é que a gente obtém a função inversa? Primeiro, só existe função inversa em funções bijetoras. Então, se ele está pedindo a inversa, subentende-se que todas essas sejam bijetoras ou que ele definiu conjuntos para que elas sejam bijetoras. Como é que a gente acha a inversa? No lugar de y, você vai colocar x e no lugar de x, você vai colocar y. Quando eu digo y, galera, eu estou querendo dizer f de x. É a mesma coisa. Então, na letra A, aqui onde tem y, eu boto x. E aqui onde tem x, eu boto y. 4y mais 2. Certo? Então, passa esse 2 para cá. Ó. X menos 2 igual a 4y. E o 4y está multiplicando a operação inversa dividindo. Então, o y vai ser igual a x menos 2. Perdão, x menos 2 sobre 4. Você pode colocar x menos 2 sobre 4 ou você pode colocar x sobre 4 menos 2 sobre 4, que é meio. Então, tanto faz. Agora, como ele quer a inversa, então a gente tem que escrever bonitinho. A inversa da função f. Porque se você não escreve de maneira correta, se você não usa a notação, a função inversa é uma função. Então, se você me disser uma função, seja ela qual for, ela sendo bijetora, ela é inversa de alguém. Então, se eu digo para você, olha, y igual a x menos 2 sobre 4, eu estou te dando uma função que é inversa de alguém. Inversa de quem? Então, como a gente está se referindo à função f, então é conveniente que a gente escreva a notação que represente a função inversa de f. Então, o menos 1. Função inversa de f vai ser igual a x menos 2 sobre 4. Beleza? Letra B. Letra B é a mesma coisa. No lugar de y, eu boto x e no lugar de x eu boto y. Então, aqui vai ser x e aqui vai ser y. Aqui também, certo? Então, vamos ficar com x igual a y mais 2. Então, 2 aqui, tá? Sobre y menos 2. Como eu quero o valor de y, eu preciso isolar esse y. Então, vou fazer aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá? Então, vai ficar assim. Y mais 2, que aqui embaixo é o número 1, correto? Igual a x vezes isso aqui tudinho. xy menos 2x. Como eu quero y, eu devo isolar o y. Então, y, aí passa para cá, mais 2x. Perdão, 2x não. Deixa eu apagar aqui. Borracha. Vou apagar porque talvez eu não tenha muito espaço, né? Então, y, quero y, então menos xy igual a menos 2x menos 2. Boto o y em evidência, aí vou ficar com 1 menos x igual a menos 2x menos 1. Então, y é igual a menos 2x menos 1 sobre 1 menos x. Aí veja, tem muito sinal negativo aqui, tá? A resposta está correta, é essa daí. Mas pode ser que nas alternativas, né, que não é o caso, essa resposta viesse com sinais trocados, né? Como é uma fração, então você pode multiplicar o numerador por menos 1
e pode multiplicar o denominador pelo mesmo número, menos 1. Aí você não muda a fração, né? Multiplicou em cima e embaixo. Então eu fico com 2x mais 1 sobre x menos 1, porque mudou o sinal tudinho. Ah, é uma função inversa. A função inversa de quem? A função inversa de g. Então vamos escrever g inversa de g vai ser igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. Beleza? Tenta a letra C, dê uma pausa no vídeo, tenta a letra C. Letra C fica assim, ó. No lugar de y, eu vou botar x. E no lugar de x, eu vou botar y. Então, fica com y menos 4. E no denominador, y mais 1. Aí é a mesma coisa, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí eu vou ficar com y mais 1. Perdão, y mais 1. Y mais 1 vezes x, né? Deixa eu corrigir aqui, borracha. Na verdade, a ordem que você vai escrever não tem importância, mas tem que multiplicar por x, né? xy mais x, que você multiplicou tudinho, igual a y menos 4. Aí você vai trocar de lado, né? O y vem para cá, o x vai para o outro lado. Então, xy menos y igual a menos x menos 4. Boto o y em evidência. X menos 1 igual a menos x menos 4. Então, o y vai ser igual a menos x menos 4 sobre x menos 1. Isso é equivalente a você multiplicar por menos 1 por menos 1. X mais 4 sobre 1 menos x. Fica mais bonitinho assim, né? Então, a função h, então a inversa de h vai ser x mais 4 sobre 1 menos x. Beleza? E aqui vale ressaltar o seguinte, ó. A função g, o domínio é todo real menos o 2. Por quê? Porque se x for 2, já dá zero no denominador, então não pode. Certo? E o contradomínio são todos reais menos o 1. Por que os reais menos o 1? Porque x aqui ó, não pode ser 1. Se x for 1, vai dar zero no denominador. Então ele já trata de informar isso aqui pra gente. A mesma coisa aqui, ó, na letra C. Ok? Massa. Próximo. Questão do número 53. Diz assim. Um automóvel parte de uma cidade A com velocidade constante em direção a uma cidade B. A tabela a seguir mostra a distância D em metros percorrida por esse automóvel em cada instante de tempo T em segundos. Bem, então você percebe pela tabela, quando o tempo é 0, a distância é 0, quando o tempo é 1, a distância é 18 e assim vai. Na letra A, ele quer que você escreva a expressão que relaciona a distância com o tempo. Então, o que você percebe? A distância é 0, 0. Vai somando 18, né? Mas você percebe que seria o quê? 18 vezes 0, 0. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, 54. Né? Então, a variação é de 18 em 18. Então, a distância em função do tempo vai ser igual a 18 multiplicado pelo tempo. Aí na letra B, determina o tempo de viagem da cidade A até a cidade B em hora, sabendo... Bem, aqui ele está dizendo que o tempo está dado em segundos, certo? Ele quer em hora. E a distância aqui é em metro. Né? Aí, sabendo que a distância entre essas cidades é de 120 quilômetros. Bem, como ele disse que a distância tem que ser em metros, né? Então aqui 120 quilômetros, eu vou colocar 120 quilômetros em metros, correto? Cada quilômetro tem quantos metros? 1000. Então 120 vezes 1000, 120 mil.
Então, a distância... Bem, ele quer o tempo, não é isso? Aí, aqui está em metros. Então, a fórmula já está aqui em cima, então não precisa repetir. Então, quando a distância for 120 mil metros, 120 mil igual a 18 vezes t. Perceba que o tempo é dado em segundos, então eu vou descobrir esse tempo em segundos. Então, eu tenho 120 mil dividido por 18. Como é que eu posso dividir para facilitar? Vou dividir por 6, que vai dar 3, e vou dividir 120 mil por 6. 120 mil por 6 dá quanto? Dá 20 mil, né? Aí eu tenho isso aqui, 20 mil dividido por 3 segundos. Correto? Eu quero descobrir o tempo. Né? E o tempo, eu quero esse tempo em horas. Cadê? Ele colocou aqui na letra... Bem aqui, ó, em horas. O que eu descobri aqui foi para a distância em metros, o tempo é em segundos. Então, para a distância em metros, 120 mil metros, o tempo foi em segundos. Né? Aí dividir por 6. Dividir por 6 deu 20 mil. Dividir por 6 deu 3. Tudo isso aqui está em segundos, correto? Aí eu quero passar para a hora. Como é que eu passo isso aí para a hora? Como é que eu faço a conversão? Então, quando você dividir isso aí, você vai encontrar 6,666 segundos. Se eu quero passar para minutos, eu divido por 60. Então, dividindo por 60 minutos, aí eu vou encontrar 1,11 minutos. Então, que isso aí você vai dividir por 60, você vai encontrar 1,85 horas. Esse 1,85 horas é aproximadamente, né, porque tudo isso é uma aproximação, é 1 hora, 51 minutos e 6 segundos. Minutos, 6 segundos. Tá bom? Próximo. Questão 54. A sequência dos números... Estou seguindo. A sequência dos números pares positivos pode ser expressa pela função P igual a Pn igual a 2n. Certo? Os números pares. A gente falou isso em sala de aula. Em que n é a posição do número na sequência. Assim, o terceiro número par positivo é, substituindo por 3, é o 6. Muito bem. Letra A. Escreva a lei de correspondência de uma função que representa a sequência dos números naturais ímpares. Estão lembrados que a gente já falou sobre isso? Ímpar vai ser 2n mais 1. Certo? 2n mais 1, ou ele não consegue escrever todo, né? Ímpar em função de n. Ele não consegue escrever todo, porque, por exemplo, se n for 1, aí ele vai considerar 3 como o primeiro ímpar. Então precisa de outro. Qual seria o outro? 2n menos 1. Certo? 2n menos 1 para n maior ou igual a 1. Tranquilo? Porque se for a de cima, quando n for 1, aí ele vai considerar 3 como o primeiro ímpar. E a gente sabe que o primeiro ímpar natural é o 1. Então, 2n mais 1 não descreveria. Então, teria que ser 2n menos 1. Letra B, eu quero os múltiplos de 5. Então, como é que eu escrevo os múltiplos? Eu vou chamar de... eu vou chamar de M, tá? M de N. Os múltiplos de 5. Como é que eu escrevo os múltiplos de 5? 5n. Onde n é a posição, né? Então, o primeiro múltiplo de 5, né?
não nulos, é evidente. Então vai ser o quê? O 5 quando n for 1. O segundo, 10 e assim vai. Letra C, os quadrados perfeitos. Então, os quadrados perfeitos são aqueles números que têm raiz quadrada exata. Né? Então, seria quem? N ao quadrado. Letra D. Eu quero agora os múltiplos de 10 entre 98 e 503. Então, vou chamar de D, certo? Os múltiplos de 10. Vai ser 10 vezes N. Só que N não pode ser qualquer número, porque ele está querendo maior do que 98, menor que 503. Então, esse N tem que estar em que intervalo? Tem que ser maior ou igual a 10, porque quando N for 10, aí 10 vezes 10 dá 100, é o primeiro, maior que 98. Menor ou igual a 503, tem que ser abaixo de 503, então 500. Então 50, né? Porque quando N for 50, 50 vezes 10, 500. Beleza? Questão 55. É uma de gráfico. O SSA bota muitas questões de gráfico, principalmente na parte de estatística. 2 líquidos foram aquecidos a partir de 0 graus Celsius. O aumento de temperatura em função do tempo desses líquidos foi registrado no gráfico abaixo. Então, no eixo vertical, a gente tem temperatura em Celsius e no eixo horizontal, o tempo em minutos. Aí tem o líquido 1, que é o de azul, e o líquido 2, que é o de amarelo. Perceba que o líquido 1, que é o azul, está mais inclinado que o líquido 2. Então, ele aquece muito mais rápido do que o líquido 2. Letra A. Qual líquido aquece mais rapidamente? Falei sem ter olhado a pergunta. O líquido 1. Vou botar para abreviar assim, tá? O líquido 1. Por quê? Porque ele está mais inclinado do que o líquido 2. B. Após 2 minutos do início do aquecimento, quais eram as temperaturas dos líquidos? 1,5, 2 minutos. Então, depois de 2 minutos, quais eram as temperaturas dos líquidos? Então, o líquido 1, qual era a temperatura dele? A temperatura dele era 60 graus Celsius. E o líquido 2? O líquido 2, depois de 2 minutos, 40 graus Celsius. Meu Deus do céu, precisando de óculos. Letra C. Qual era a temperatura do líquido 1 quando o líquido 2 estava a 60 graus Celsius? Então, quando o líquido 2... Cadê o líquido 2? O de baixo. Quando o líquido 2 estava a 60 graus Celsius, ele atingiu 60 graus Celsius depois de 3 minutos. O líquido 1 estava com temperatura de 90 graus Celsius. Então, 90 graus Celsius. Beleza? Questão 56. Uma imobiliária cobra os seguintes valores na venda de um automóvel. Uma comissão de 6% sobre o valor de venda do imóvel, uma taxa fixa de 200 por custos administrativos. Letra A. Quanto essa imobiliária cobra pela venda de um apartamento de 80 mil? Então, pela venda de um apartamento de 80 mil, 6% de comissão no valor do imóvel e 200 de taxa fixa. Então, 6% do valor do imóvel, que é 80 mil, mais 200 fixos, né, de taxas de alguma coisa. Então, aqui, 6 vezes 8, 48, mais os 2 zeros, 4.800, mais 200. Então, ele vai cobrar 5 mil. A imobiliária vai cobrar 5 mil reais. Letra B. Escreva uma lei de correspondência que associa Y, que é o valor cobrado, em função de X, que é o valor da venda. Então, vai ser o quê? 6% do valor do imóvel. Por que 0,06? Porque 6 sobre 100. Mais 200 reais. Beleza?
Facinho, né? Questão 57. Uma função relaciona a área de um retângulo em função da medida de seu comprimento. Essa função é dada por 6c. Seu domínio, eles são todos os reais, todos os naturais, perdão, maiores do que zero, menores ou iguais a 6. Construa uma tabela relacionando os valores das variáveis c e a. Então, variável c, que é o comprimento, e a, que é a área. Ele disse que o c está variando para naturais maiores do que zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5 até 6. E a área vai ser o quê? A área é 6 vezes c. Então, 6 vezes 1, 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Tranquilo? Veja que aqui eu botei só o domínio, né? Que é de maior do que zero, menor ou igual a 6. Questão 58. O gráfico a seguir representa uma função f que admite função inversa. Né? Então aqui você tem um gráfico que admite função inversa. Esboce o gráfico da inversa. Veja, qual o critério para ter inversa, como a gente viu? Existe a função identidade, que é essa aqui que passa aqui na origem. A função inversa ela é simétrica, não é? Então, se essa está aqui, ela tem que estar aqui, ó, inversa aqui. Ó. É inversa. Para ser exato, esse é o gráfico da função logarítmica e esse é o gráfico da função exponencial. Só que a gente só vai ver isso mais na frente. Questão 59. Considere a função f representada no plano cartesiano abaixo. Tá? Então, tu tem uma função aqui, começa no 1, tem uma variação, enfim. Letra A. Qual é o domínio e o conjunto imagem da função? O domínio são os valores de x, então ele começa do 1 e vai até o 11. Então, o domínio da função f, isso é um d, tá? Vai ser todos os x reais, tal que pertence, né? Tem um pertence aqui. Tal que o x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 11. Letra B. A função f ela é injetora, é sobrejetora. Ora, quando é que a função é injetora? Quando tiver domínios diferentes, imagens diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, tu tem aqui o 3 e a imagem é 4. Então, para o domínio 3, a imagem é 4. Só que quando você olha para cá, né? Ou melhor, mais aqui na frente, ó, poderia usar outro ponto do gráfico, né? Mas aqui fica melhor porque está usando a malha quadriculada. Então veja que o 9 também tem o mesmo domínio. Então, para ser injetora, certo? Para ser injetora, se eu tiver domínios diferentes, isso é 1, isso aqui é um 2. Se eu tenho domínios diferentes, eu preciso ter imagens diferentes. E eu não tenho aqui, eu tenho domínios diferentes, mas eu tenho a mesma imagem. É a única situação? Não, eu tenho outras também. Então poderia pegar aqui, ó. Aqui a imagem 3, aí tem esse domínio, que a gente não sabe quem é, mas é um domínio entre 2 e 3. Aí você vem para cá, o 4. Vai ter a mesma imagem. Então ela não é, né, não é uma função injetora. Não é injetora. Vou abreviar, certo? Ela é sobrejetora. Qual o critério para ela ser uma função sobrejetora? Todo o conjunto, certo? De chegada, no caso aqui todo y, ele teria que ser imagem, não é? Todo o conjunto de chegada é imagem. Aí, como ele pediu na letra A a imagem também, né? Vamos botar a imagem aqui, porque a gente, quer dizer, a gente não, eu, né? Esqueci. Y pertencente aos reais, tal que a imagem está indo de onde?
daqui do 0 até o ponto mais alto, que é o 5, né? Então, vai do 0 ao 5. Então, a imagem é todo y maior ou igual a 0, maior ou igual a 0, menor ou igual a 5. Aí, veja, para ser uma função sobrejetora, todo o conjunto de chegada tem que ser imagem. Bem, ele coloca aqui na questão, né, o gráfico da função no plano cartesiano. Ele não diz se o gráfico continua, se a função continua, nem diz que a função continua. Ele não dá o conjunto de chegada. Então a gente não tem como definir se ela é uma função sobrejetora. Injetora a gente consegue definir. Mas se ela é uma função sobrejetora, porque para ser sobrejetora, todo o conjunto de chegada, todo o contradomínio, ele precisa ser imagem. A gente não tem como definir. Mas veja, vamos supor que ele dissesse aqui na questão que a imagem, né, o conjunto de chegada é o eixo y de 0 a 5. Então, se o contradomínio for, né, esses y reais, se o contradomínio for os reais y maiores do que 0 e menores ou iguais a 5, então significa dizer que ele coincidiria com a imagem. Então ela seria sobrejetora. Então ela é sobrejetora. Beleza? E a letra C, ele quer saber se a função é invertível. Não. Ela não tem inversa. Por quê? Porque ela não é injetora. Então eu defini o conjunto contradomínio. Então, quando eu defino o conjunto contradomínio, eu defino que ela é sobrejetora. Mas ela não é injetora. Então ela não é uma função invertível, né? Ou inversível. Por quê? Porque para ter inversa, ela precisa ser uma função bijetora. Questão 60. Considere a função f dada por f de x igual a 2 sobre x menos 2. Calcule o valor da inversa de f no ponto 2. Tem duas maneiras de você fazer isso aqui, né? A mais fácil de todas. Ora, a função f, vou botar um A aqui, tá? Tá assim. A. A função f leva A para B. Certo? Então, esse B é o f de A. Então, se eu quero, quem é o f de A? Substitui o x de f por A. A função inversa faz o contrário. Então, a função inversa pega o B e leva para A. Então, esse A vai ser a inversa de B. Certo? Então, se ele está pedindo qual é o valor da inversa para x igual a 2, na inversa, esse x é exatamente esse valor daqui, né? O y. Eita, risquei, tá? Então, na inversa, esse 2, né? Esse 2 no lugar de x da inversa, quem é o x da inversa? É o y. Então, você pega essa função igual a y, igual a 2, né? Substitui o y por 2. Então, você vai ter aqui que x menos 2 é igual a 1. Então, x vai ser igual a 3, né? Então, a inversa para x igual a 2 é o 3. Por quê? Porque você estava aqui e levou para o 2. Quem levou para o 2? A f. E quem faz o contrário? A inversa. Né? Então, essa aqui é a inversa para x igual a 2. 2. Uma outra forma é você descobrir a inversa. Aí leva mais tempo, né? No lugar de y, você bota x. E no lugar de x, você bota y. Então, você fica com x vezes y menos 2x igual a 2.
x vezes y é igual a 2x mais 2. Então, o y vai ser igual a 2x mais 2 sobre x. Essa é a inversa, né? Vou escrever assim para não ter que escrever tudo de novo, tá? Então, se eu quero a inversa para x igual a 2, aí eu venho e substituo 2 vezes 2 mais 2 sobre 2. Isso dá 3. Então, é muito mais rápido você pensar desse jeito aqui do que ter que achar a inversa e depois substituir. Não vale a pena. Beleza? Questão 61. Em 2015, a tarifa cobrada por uma corrida de táxi em João Pessoa era de R$ 4,00 fixos, mais R$ 2,30 por quilômetro rodado. Escreva a lei de correspondência da função f, que associa o valor total pago em real pelo trajeto de x quilômetros percorridos. Então, isso é bem simples, né? F de x vai ser o quê? O valor fixo, 4, mais 2,30 por cada quilômetro rodado. Essa é a função. A ordem aqui pouco importa, né? Questão 62. Forme dupla com um colega para resolver a questão seguinte. Então, veja, né? Ele diz aqui que um estacionamento cobra os seguintes valores: R$ 5,00 pela primeira hora de permanência e mais R$ 1,00 para cada hora adicional. Aí ele diz assim: escreva a lei de correspondência da função que associa o valor pago ao estacionamento pelo tempo que cada veículo permanece estacionado. Então, o que ele diz? R$ 5,00 pela primeira hora. Então, vou chamar de Y aqui, tá? R$ 5,00 pela primeira hora e mais R$ 1,00 para cada hora adicional. O que é a hora adicional? É a hora total menos 1. Por que a hora total menos 1? Porque a primeira hora já foi cobrada aqui, ó, nos R$ 5,00. Então, y vai ser igual a 5 mais x menos 1. Então, y vai ser igual a x mais 4. Certo? Então, por exemplo, se ele ficar só uma hora, então ele só paga 5, que é a primeira hora, que é 1 mais 4, 5. Mas se ele ficar duas horas, então ele vai pagar 2 mais 4, 6, ou seja, R$ 5,00 pela primeira hora e R$ 1,00 pela hora adicional. Bem, a letra B pergunta o seguinte: quanto um cliente pagará ao deixar um veículo por 5 horas nesse estacionamento? Simples, né? Se ele vai deixar 5 horas, 5 mais 4, 9. R$ 5,00 pela primeira hora e mais R$ 4,00 pelas 4 horas seguintes. Questão 63. Classifique as funções em injetora, sobrejetora ou bijetora, cada função real definida, com domínio e contradomínios reais. Então ele está dizendo que todas elas têm domínio real e imagem real. Ou seja, ela vai dos reais para os reais. Então a função da letra A é uma função do primeiro grau, né? X mais 1. Então essa função ela é injetora por quê? Porque cada vez que quando você olhar para domínios diferentes, você vai observar imagens diferentes, y's diferentes. Então ela é injetora. Ela é sobrejetora porque para qualquer real x aqui, nada impede de você substituir esse x por qualquer número real. Né? Então ela é injetora. O conjunto de chegada, todo ele é domínio, então essa função ela é bijetora. Uma dica, tá? Funções de primeiro grau sempre são bijetoras. Opa, desculpa. Letra B. f de x igual a x quadrado mais 1. E y igual a x ao quadrado mais 1. Essa é uma função de segundo grau. De cara você sabe que ela não é injetora. Por quê? Porque você vai pegar dois domínios diferentes aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o 1 e menos 1.
Se você substituir 1, você vai ter como imagem o 2. E se você substituir o menos 1, você também vai ter como imagem o 2. Então eu já sei que ela não é injetora. Ela não é injetora. Aí a pergunta é, ela é sobrejetora? Também não. Então ela não é injetora. E sobrejetora, ela também não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque nem todo, né, quando o gráfico aí de uma função do segundo grau é uma parábola, né? A gente sabe disso. Então, quando você sabe que é uma parábola, se eu digo que o contradomínio são todos os reais, perceba que só tem gráfico para um certo lado do y. Então, o outro lado do y não vai ter gráfico, ou seja, não tem imagem para cá. Quer dizer, nem todo conjunto de chegada vai ser conjunto imagem. Logo, ela não é sobrejetora. Então, essa função do segundo grau nem é injetora nem sobrejetora. Agora, se eu definisse o conjunto aqui, ó, se eu dissesse aqui que essa função do segundo grau, o domínio dela são os reais positivos e a imagem vai ser os reais positivos. Aí sim. Por quê? Porque eu não poderia substituir o x pelos números negativos, já que aqui é só positivo. Logo, essa parte de baixo aqui, não é? A gente não teria, a gente só teria valores positivos. Então, eu não teria domínio, né, diferente, domínio igual com imagens iguais. Né? Então, estaria definido só uma parte do gráfico. Né? Então, se fosse só os positivos estaria definido só uma parte do gráfico. Logo, ela seria bijetora, né? Mas não é o caso. E na letra C é uma função do primeiro grau, ó, 7x mais 3. Todas as funções do primeiro grau, elas são bijetoras. Beleza? Questão 64. Verifique se a função f, representada abaixo, de domínio e contradomínio reais, é uma função bijetora. Não é bijetora. Por que não é bijetora? Porque eu tenho aqui, ó, domínios diferentes, imagens iguais. Ó. Tem um domínio aqui que é diferente desse domínio. Mas a imagem é a mesma para os dois. Ó. É a mesma imagem. Então ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não é bijetora. Beleza? Tem que se ligar na definição de injetora, bijetora. 65. O saldo da balança comercial de um país é a diferença entre os valores das exportações e importações. Exportação menos importação, né? Muito bem. Quais foram... Aí aqui você tem o eixo do X do ano e o eixo do Y em milhões de dólares. Isso foi de 2015, né? Fonte da pesquisa está aqui, Portal Brasil. Quais foram o maior e o menor saldo da balança comercial? Qual foi o maior e o menor saldo da balança comercial de 99 a 2014? 99, então cadê? De 99 a 2014. Qual foi o maior saldo da balança comercial? 46 e 45. Esse é o maior. E o menor saldo, aí ele diz de 99 a 2014. Então 99 foi menos 1,26, 2014 foi menos 4,22. Então o menor. Questão 66. É a última? Não. Considere a função f de x igual a 1 menos 4x sobre x mais 1 ao quadrado, a qual está definida para x igual a menos 1. Então, está definido para x diferente de menos 1, né? Porque se for menos 1 aqui vai dar 0, o denominador não pode. Então, para todo x diferente de 1 e para todo x diferente de menos 1, o produto f de x vezes f de menos x é igual a quanto? Então, ele quer descobrir para que... Voltou, deu
Pausa aqui, quase que eu perco tudo. Bem, eu quero o produto f de x por f de menos x. Então vê só. Primeiro, eu vou ter que pegar aqui, vou substituir o f de x para ver quem é. Então, o f de x é a própria função, certo? É a própria função. X ao quadrado, quer dizer, x mais 1 ao quadrado. Vou tirar o MMC aqui, que é x mais 1 ao quadrado, aí vezes 1, x mais 1 ao quadrado, menos 4x. Se eu desenvolver isso aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes mais, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Será que... Acho que a gente pode deixar assim mesmo, né? Mas tudo bem, vamos desenvolver. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, quadrado 1, eita que é horrível assim, menos 4x, sobre x mais 1, tudo ao quadrado. Aí o f de x vai ser igual a x ao quadrado, menos, né? 2x mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Esse de cima é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado sobre quadrado de x mais 1. Não é? Quadrado de x menos 1 sobre o quadrado de x mais 1. Agora eu vou calcular o f de menos x. Então, no lugar de x, eu boto menos. Então, fica assim. 1 menos. Aí, 4 vezes menos x, né? Aí embaixo eu vou ficar menos x mais 1 ao quadrado. Vou dar uma organizada nisso aqui, tá? Esse menos vem para cá, fica mais, ó. Mais 4x sobre 1 menos x. 1 menos x, eu botei já que é negativo, né? Vamos desenvolver isso aí, tirar o MMC. O MMC é 1 menos x, quadrado de 1 menos x, dividido por 1 vai dar ele mesmo, vezes 1. 1 menos x ao quadrado, mais 4x. Aí você vai desenvolver. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 4x sobre o quadrado de 1 menos x. Então, o f de menos x vai ser igual a 1 mais 2x mais x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Esse numerador é a mesma coisa que x mais 1, tudo ao quadrado, sobre o quadrado de 1 menos x. Como ele quer o produto f de x por f de menos x, o que é que vai acontecer? Eu tenho lá o f de x que deu x quadrado de x menos 1 sobre o quadrado de x mais 1, multiplicado pelo quadrado de x mais 1 sobre o quadrado de 1 menos x. Isso aqui simplifica, isso aqui simplifica, o resultado é 1. Então, alternativa, letra B. Última questão. O conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, foi representado 2 vezes na forma de diagrama, na figura abaixo, está aqui, A1 e A2. Para definir uma função sobrejetora de A1 em A2, uma pessoa ligou cada elemento do diagrama A1 com um elemento do diagrama A2. Então, para ser sobrejetora, ele vai ligar cada um daqui em um elemento daqui. Necessariamente não precisa ser... Para ser sobrejetora, já que ele falou que é sobrejetora, né?
para ser sobrejetora, então ninguém aqui vai faltar, né? Todo mundo vai estar ligado aqui, porque todo conjunto de chegada tem que ser imagem. De modo que cada elemento de A2 também ficou ligado a um único elemento de A1. Aí ele diz aqui, sobre a função f assim definida, sabe-se que o f de 3, o f do f de 3 deu 2. O f de 3, aí o f de 3 está aqui. O f de 3 é um desses aqui, ó. Um desses aqui. Desculpa. O f de 3, então, aí ele diz o seguinte. Eita, toda vez que... E aí ele diz aqui o seguinte, que ele pega... Sim, aí voltando, né? Ele diz que o f de 3, o f do f de 3 é 2, o f de 2 mais o f de 5 é 9. Quem é o f de 3? Ora, se deu 9, eu tenho duas possibilidades, que o f de 2 seja 4 e o f de 5 seja 5, perdão, 5, ou o f de 2 é 5 e o f de 5 é 4. Certo? Então você tem aqui 4 e 5 ocupados. Então significa dizer que o f de 3 ou o f de 3 é 1, 2 ou 3. Existem essas três possibilidades. Vamos analisar. Se o f de 3 for 1, certo? Se o f de 3 for 1. Se o f de 3 for 1, aí o que ele está dizendo aqui? Ó? Que o f do f de 3 é 2. O f do f de 3. Aí quem é o f de 3? O f de 3 é 1. Aí daria 1. F de 3 aqui, né? F de 3, 1. Aí daria 1. O que justifica por quê? Porque o f de 3 é 1. Né? Então, o f do f de 3, ele disse que é 2. Né? Então, justifica o f de 3 ser 1. Se o f de 3 fosse 2, se o f de 3 fosse 2, aí você substituindo ficaria assim, o f do f de 3, o f do f de 3 seria o f de 2, porque o f de 3 não deu 2 aqui, a gente está supondo que seria 2, só que o f de 2 ou é 4 ou o f de 2 é 5. Então, essa possibilidade aqui não daria 2, como ele colocou aqui, é diferente de 2. Por quê? Porque o f de 2 ou é 4 ou é 5. Então, não pode ser, o f de 3 não pode ser 2. Aí você tem, se o f de 3 for 3, se o f de 3 fosse 3, tá? Se o f de 3 fosse 3. Então, o f do f de 3 seria o f de 3. Certo? Aí ele está dizendo, não é? Que valor nós teríamos aqui para o f de 3. Não é? Aí você sabe que que não é o 2, correto? Não é o 2 e nem poderia ser quem? O 3, porque ele está dizendo que é 2. Né? Então a gente sabe que não poderia ser 2. Não poderia ser. Né? Então a alternativa que satisfaz o f de 3 ser igual a 1, alternativa a letra A. Tá dando queda de energia, galera. E toda vez que dá pausa no vídeo. Acabou. Pessoal, ficou um vídeo longo, entendeu? Mas a dica é pausa a questão e tenta fazer, pausa a questão e tenta fazer, entendeu? E depois volta para ver a resolução, tá? Um grande abraço e até a próxima semana. Bye, bye.